Oi, pessoal. Então, hoje aqui eu vou explicar como que a gente faz os cruzamentos dos genótipos quando a gente tem eles, né? Para que a gente faz isso daí? Para saber qual a probabilidade da gente ter filhos com olhos castanhos, olhos verdes, uma planta pode ser qual cor que ela vai ser, né? Dependendo dos genes que forem cruzados, né? Nos exercícios que tem aí, eu vou dar alguns exemplos, tá? Eu vou pegar um da página 43, o exercício 1. Um produtor deseja produzir apenas plantas maravilhas de flores brancas. Ele tem em mãos sementes de plantas com flor cor-de-rosa. Qual a porcentagem de plantas com flores brancas ele obterá ao cruzar as plantas da sua semente? Então, eu sei que as flores cor-de-rosas, elas apresentam tanto o genótipo Vzão e o genótipo Bzão, tá? Aqui, no caso, há uma mistura, né, do vermelho com o branco, que a gente chama de dominância incompleta. Nenhum dos dois aparece e há uma mistura desses genes, né? Desculpa. Então, ele pergunta se ele só tem o quê? Vamos ver, ele tem em mãos sementes de plantas com flor cor-de-rosa. Então, ele tem sementes Vzão, Bzão, e ele também tem mais sementes Vzão, Bzão. Então, ele vai fazer o cruzamento dessas sementes, certo? Dessas flores. Então, ele tem essas sementes, e eu sei que quando é Vzão, Vzão é vermelho, e Bzão aparece a cor branca. Então, eu vou fazer o cruzamento dessas sementes, né? Dessas flores. Então, olha só, Vzão com Vzão, então aqui vai dar Vzão, Vzão. Então, aqui eu vou ter flor vermelha. Vou pegar aqui, ó, o Vzão com esse B, fica Vzão, Bzão. Aqui, no caso, como é uma dominância incompleta, nenhum dos dois aparece, eu tenho flores rosas. Aqui também, ó, Vzão, Bzão, eu também vou ter flores rosas. Então, aqui eu pego Bzão, Bzão, eu tenho flores brancas. Num total de 4 aqui, que eu chamo de 100%, qual porcentagem eu posso ter de flores brancas? Eu só tenho um aqui, ó, um quadradinho. Se eu dividir 100 por 4, dá 25 cada quadradinho. Então, eu tenho uma porcentagem, o quê? De 25% para flores brancas. De 50%, olha só, de 50% para flores rosas e de 25% para flor o quê? Vermelha. Se ele quiser fazer só flores brancas, o que ele vai ter que fazer depois, né? Quando essas flores nascerem, ele vai pegar somente as flores brancas e cruzarem entre si. Aí ele vai ter os filhos dessas flores 100% brancas, né? Porque se ele pegar só a branca para fazer o cruzamento, deixa eu achar a borracha aqui. Se ele pegar só, deixa eu aumentar aqui, peraí, senão eu vou ficar 10 anos apagando aqui. Se ele pegar só a branca para fazer o cruzamento, então ele vai ter lá o Bzão de uma, certo? E o Bzão de outra. Ele fazendo o cruzamento dessas aqui, só vai resultar em flor branca, não tem como aparecer outra, né? Aqui, ó, lá, Bzão, tudo Bzão, ó. Então, quais são as chances aqui dos filhos, né, terem somente flores brancas? De 100%. Então, isso faz também quando os produtores querem uma determinada planta mais resistente. Eles vão pegando as sementes daquelas plantas que se mostraram mais resistentes e vão fazendo cruzamento somente entre elas, para que elas suportem mais, elas rendam mais, elas deem mais frutos. Então, é assim que a genética funciona. Os produtores, eles selecionam aquelas plantas mais fortes, que dão mais frutos, fazem o cruzamento entre elas para que o rendimento delas seja maior do que das outras. Deu para entender, pessoal? Um outro exercício também
deixa eu ver, na página 46. Também vou explicar. O 3. Não, vou para o 4. O 4 está mais simples para explicar, o 3 está mais difícil, eu quero que vocês pensem. Qual a proporção dos fenótipos? O que é fenótipo? É por fora, né? A característica é branco, azul, vermelho, verde, tá? E os genótipos são os genes, certo? Qual é a proporção dos fenótipos no cruzamento entre genótipos? Então, aqui eu já tenho uma mistura a mais de genes, né? Não é só 2 genezinhos, aqui eu tenho 4, olha só. Ele tem um genótipo azão, deixa eu olhar aqui direitinho, azão, bezão, bezinho, e ele tem um outro aqui, azão, azinho, bezão e bezinho. Vamos ver o que ele me fala. Em que o gene dominante azão determina a presença de sardas. Então, quem tem o azão apresenta o quê? Sardas. O que são sardas? Aquelas pintinhas no rosto, sabe? E quem apresenta o bezão tem esse lobo da orelha solto. O que é esse lobo? Esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele é solto, ele não é grudadinho aqui, ó, tá? O meu é soltinho. Quem tem ele grudadinho aqui apresenta o recessivo aparecendo, tá? Então, esse é o lobo da orelha solto. Então, aqui, ó, lobo solto, tá? Só pra gente não... Olha lá. Determine a presença de sardas. Então, ele fez um cruzamento aqui. Então, ele vai utilizar... Será que isso aqui aumenta de tamanho? Não sei. Ó, então, vamos aqui, ó. Azão, bezão, que é aqui, ó, desse cruzamento aqui, ó, que são os gametas A e B, e Azinho e Bezinho, certo? Então, olha aqui, ó, Azinho, Bezinho, tá? E aqui, olha só, os outros gametas que vai aparecer. Então, aqui eu tenho o Azão, Bezão, eu vou ter também aparecendo o Azão, bezinho, aí eu vou ter o contrário, eu vou ter o azinho, bezinho, tudo desse, olha aqui, ó. E o azinho, bezão e o azinho, bezinho. Será que isso aqui não aumenta, gente? Deixa eu ver se isso daqui vai aumentar um pouquinho. Não, não aumenta, aumenta só esse aqui. Rapaz, eu tô chocada com isso daqui que não aumenta. Senão não vai dar muito certo aqui. Deixa eu apagar, vamos fazer aqui de novo, peraí. Então, aqui ele fez o quê? O cruzamento com os genes. O gene, então, eu tenho aqui, ó, o azão. Eu não consigo fazer menorzinho isso daqui. Vamos ver que essa daqui fica mais fininho. Então, aqui ele vai ter, ó lá, o azinho, o azão, azão, bezão, bezinho. Então, se eu fazer aqui entre eles, então eu vou ter aqui, ó, azão. Como eu só tenho o azão aqui nesse lado, então, azão, bezão. Aí o azão, bezão também eu não preciso repetir, então ele vai ter também o azão, bezinho, porque ele não tem outro para repetir. Aí ele tem também, ele me fala aqui, que ele vai ter o azão, azinho, bezão, bezinho, ele vai fazer o cruzamento, então eu vou pôr aqui em cima, deixa eu apagar essa parte aqui. Vamos aqui, então vamos aqui. Então aqui, ó. O azão com o bezão vai aparecer, olha lá, azão, bezão. Ó, azão com o bezinho. Como aqui também eu tenho um recessivo aparecendo e nesse aqui não tinha, então, olha lá, ó, azinho com o bezinho e o azinho com o bezão e o azinho com o bezinho. Agora, a gente vai fazer o cruzamento entre eles. Então, olha aqui, ó. Esse com esse, então eu tenho lá azão, vixe Maria, azão, bezão, bezão. Então, aqui, o que eu vou ter? Uma pessoa com sardas e o lobo solto, tá? Agora, esse cruzamento aqui, ó. Esse com esse. Então, vai ficar azão, azão, bezão, bezinho. Eu vou ter também uma pessoa com sardas e o lobo solto. Por quê? O bezão é dominante. Quando ele aparece, ele domina, ele encobre as características do recessivo. Porém, esse recessivo está ali, então ele pode ser passado para outras gerações e uma hora aparecer.
Então, aqui eu tenho, ó, vou fazer esse cruzamento com esse daqui agora. Então, eu tenho o Azão com o Azinho e o Bzão com o Bzão. Aqui eu tenho uma pessoa com sardas e com lobo solto. Às vezes essa pessoa, por ter um recessivo, às vezes ela não vai ter tantas sardas igual essa que tem toda a dominância, tá? Mas ela vai apresentar as sardinhas. E isso pode acontecer que as gerações futuras não apresente por causa da combinação dos outros genes com quem ela vai casar, porque ela vai ter filhos, tá? E aqui essa última combinação, ó, Azão com o Azinho desse daqui e o Bzão com o Bzinho desse daqui. Aqui ainda assim eu tenho uma pessoa com sardas e com o lobo solto, tá? Porque sempre o dominante, ó, dominante, domina, aparece, é ele que se mostra quando a dominância é completa, tá? Agora aqui no caso, olha aqui, Azão com esse Azão, Bzão com o Bzinho, olha só. Ainda eu tenho pessoas com sardas e lobo solto. Agora, olha essa daqui, ó. Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Ó, eu tenho uma pessoa com sarda e o lobo aqui vai ser o quê? Grudadinho, tá? Então, aqui o recessivo apareceu, né? Ele apareceu sobre... não apareceu nenhum dominante, então o recessivo vai marcar a sua presença no fenótipo da pessoa. Então, aqui, ó, Azão com esse Azinho, o Bzão com esse Bzinho, aqui os dominantes se sobressaíram, né, apareceram, então, e esse último, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, você pode reparar aqui que todos eles aqui têm sardas, né? Olha lá, a proporção será de 6 indivíduos com sardas e lobo de orelha solto para 2 com sardas e lobo de orelha preso, né? Então, ou seja, olha só, todos aqui apresentaram sardas, olha lá, tá vendo? Ó? Todos aqui apresentaram, por quê? O dominante apareceu em todos eles. Conseguiram entender como a genética funciona? Porque os pesquisadores fazem isso principalmente no campo das plantas, né? Melhoramento de soja, melhoramento de milho, é tudo através desses cruzamentos, onde eles vão cruzar sempre as plantas mais resistentes, as que dão mais espigas, a que a espiga é mais cheia, a que resiste a tal praga. Então, eles vão cruzando essas plantas para criar o quê? Plantas mais fortes, que suportem pragas, que deem mais frutos, né? E por isso que a genética faz esse tipo de trabalho para a gente saber, certo? Agora, entenderam? Até a próxima, então.